Hora da gente dar mais um pulinho em Brasília para ouvir a Yasmin Costa, ao vivo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou ontem a prisão preventiva de 46 acusados de participação no 8 de janeiro. Eles vão continuar a responder pelos crimes, mas agora cumprindo medidas cautelares. Não é isso, Yasmin Costa? Isso aí, Rafael. Medidas cautelares como o uso da tornozeleira eletrônica, vão também precisar ficar afastados das redes sociais. São algumas medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, melhor dizendo, a esses 46 acusados de envolvimento com o 8 de janeiro. Além da revogação dessas prisões, o ministro Alexandre de Moraes ele também confirmou 38 acordos firmados entre a Procuradoria-Geral da República e esses acusados. Alguns desses acusados são os chamados acordos de não persecução penal. Como é que funciona esse tipo de acordo? A pessoa confessa que cometeu determinada infração, no caso, para as pessoas que estavam somente em frente ao quartel-general do Exército aqui na capital do país e que não participaram efetivamente do 8 de janeiro, das invasões aos prédios dos três poderes. Para essas pessoas pôde ser firmado o acordo de não persecução penal e que foi validado pelo ministro Alexandre de Moraes, esses 38 acordos ontem. E aí, a partir disso, a pessoa confessa que cometeu determinado tipo de crime, precisa cumprir uma série de medidas cautelares, como, por exemplo, essas pessoas vão ter que frequentar um curso sobre democracia, cerca de 300 horas, cumprir uma carga horária de cerca de 300 horas desse curso sobre democracia, não podem cumprir nenhum tipo de crime parecido com esse, nenhum outro, e aí sim, elas ficam livres da punição. A punição com relação a esse crime fica extinta, desde que elas não infringam também ali qualquer tipo de requisito imposto pelo ministro Alexandre de Moraes. E vale lembrar, o Supremo Tribunal Federal também voltou a julgar em plenário virtual 29 ações de envolvidos com o 8 de janeiro. Essas ações estão, como eu disse, em plenário virtual e esse julgamento vai até fevereiro. O plenário vai ficar aberto com essas 29 ações até fevereiro, até o retorno das atividades legislativas. Por aqui você vê que o clima está mais tranquilo, a gente vê que o Salão Azul continua sendo limpinho, que toda vez eu trago aqui na programação, né, Rafael, que pelo menos o Salão Azul tá limpinho, a limpeza tá garantida por aqui. Isso aí, isso é importante, fundamental, aliás. Obrigado, viu, Yasmin? Yasmin Costa conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília, apesar do barulho do aspirador. E ainda falando sobre os assuntos da capital federal, a LDO e o orçamento devem ser votados nas sessões. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto para a gente falar mais também sobre a promulgação da PEC da reforma tributária, assuntos lá de Brasília, né, Rafael Colombo? É isso aí, a gente vai ouvir o Zé Maria Trindade e o Felipe Monteiro a respeito dessa decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes de revogar a prisão preventiva de acusados de envolvimento no dia 8 de janeiro. Queria começar com você, Felipe. É uma decisão acertada, não é? O STF, apesar da minha opinião, ter competência para julgar esses casos, ele não tem estrutura para julgar esses casos. São mais de 1.200 pessoas que estão sendo processadas, né, sobre o ato do vandalismo do 8 de janeiro. Então, o que o STF tem que fazer? Tem que separar os casos, né? O caso com maior gravidade vão para o plenário, vão ser processados, e os casos de menor gravidade vão ter tratamento diferenciado. O que o STF fez foi exatamente isso, né? Ele homologou o acordo de 38 pessoas que não invadiram, que não participaram da invasão, né, dos prédios públicos, o que foi uma medida acertada, e ele revogou a prisão preventiva de 46 acusados. Agora, o que me deixa um pouco preocupado, e isso tem a ver com a falta de estrutura do STF de processar esses casos, é que demorou quase um ano, né? Poderia ter tido essa medida um pouco antes, não é? É bom lembrar que o ato aconteceu 8 de janeiro, ou seja, no final de dezembro, o STF está homologando os acordos de persecução penal, ou seja, libertando aquelas pessoas que não fizeram a invasão, e estão revogando prisão preventiva de 46 pessoas. Isso poderia ter sido feito muito mais antes. Mas é bom que a gente aprenda também a discutir mais estrutura e menos assuntos periféricos, né? Zé Maria?
Parece que foi ontem, né? Mas em menos de um mês completaremos um ano daquela barbárie, né? Destruição de prédios públicos, invasão do Congresso Nacional, do Supremo e do Palácio. Mas uma prisão preventiva de um ano, ela já não é mais preventiva, é uma prisão definitiva. Se houver entre esses 46 e outros, né? Pessoas que foram absolvidas, quem é que vai devolver um ano de cadeia? E houve, inclusive, morte na cadeia de pessoas que não foram condenadas. A Constituição dá ao Supremo Tribunal Federal um importantíssimo papel de controle constitucional. A última instância para julgar governadores seria o STJ. Este é o espírito da Constituição. Mas veja bem que o Supremo está assumindo o papel de delegacia de polícia, mandando prender e mandando soltar, parecendo delegado de plantão. Uma prisão preventiva tão longa assim não existiu nem na Lava Jato, que era criticada dia e noite pelo Supremo Tribunal Federal. Já existem condenados definitivamente, sem possibilidade de recorrer, alguns desses que destruíram patrimônio público, que invadiram prédios públicos. E há provas suficientes e métodos para separar o que cada um fez. Esta área ela é repleta de câmeras, parece um Big Brother, toda repleta de câmeras. Então dá exatamente para definir o que cada um fez. O que me assusta é que 46, depois de um ano, ainda estejam presos preventivamente. E mais, essa invasão custou caro. 17 anos de prisão é mais do dobro da previsão de homicídio.